Agora sim, boa noite, irmãos. Boa noite. Uma alegria estar com vocês pela segunda vez na conferência Batalhando pela Fé. Eu estive aqui há algum tempo atrás e nós falamos, a primeira vez que estive aqui, nós falamos sobre a igreja antiga. Esse foi o nosso assunto aqui, da outra vez que eu os visitei. E agora, depois de alguns anos, poucos anos na verdade, estou voltando para continuar a contar a história, o que aconteceu depois. O que ocorreu depois daquilo tudo que nós compartilhamos aqui, naqueles dias que estivemos estudando a história da igreja antiga. Então nós vamos aprender algo, não tudo, porque não vai dar tempo. A Idade Média abrange um período de 1000 anos, pelo menos. E a Idade Média, isso só ela. O pastor Cleiton pediu para que eu falasse sobre a Idade Média e sobre a Reforma Protestante. Então a conferência vai terminar em dezembro só, porque nós vamos viajar por todos esses anos todos aí de história eclesiástica e há muita coisa para aprender. Mas evidentemente eu vou ter que ser seletivo. O nosso tempo não é muito comprido, é curto. Nós vamos ter um período agora de 40 minutos, é isso, né, pastor Cleiton? Período de 40 minutos. Depois vamos ter um breve intervalo e aí depois continuamos mais um pouquinho. E vamos então falar sobre Idade Média nesses dias. No domingo eu reservei para falar comigo só sobre Reforma Protestante. Meus queridos, a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a igreja antiga e disse que a igreja antiga foi uma igreja que se espalhou muito depressa. A igreja antiga, em pouco tempo, a igreja cristã, em pouco tempo, ela saiu de um grupo pequeno, de um grupo de pescadores, de um grupo de discípulos na Palestina, e o Novo Testamento mostra a expansão dela pelo Império Romano, especialmente a parte oriental do Império Romano. O apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo que tinha planos para prosseguir o seu trabalho na direção do lado ocidental do Império Romano. Ele queria ir para a Espanha. Ele fala dos seus planos na carta aos romanos, dizendo que queria ir para a Espanha. Ele fala, quando escreve aos romanos, ele explica que os seus trabalhos na parte oriental do Império Romano já tinham se concluído e agora ele estava voltando o seu olhar missionário para outras direções. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não sabia que o que o aguardava na realidade eram coisas diferentes. Ele seria, na verdade, preso em Jerusalém e enviado para Roma. Ficaria 2 anos preso em Roma. Por volta do ano 62 ele escreveu as suas epístolas da prisão. E nós sabemos que alguns anos depois, um ano, talvez depois, 1 ou 2 anos depois, o apóstolo Paulo foi posto em liberdade. Há uma certa controvérsia acerca dessa cronologia. Mas dizem alguns historiadores, alguns estudiosos do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo foi posto em liberdade e, estando em liberdade, ele voltou a visitar o lado oriental do Império e escreveu a sua primeira carta a Timóteo e escreveu a sua carta a Tito. Depois, viajando ainda, ele estava em Troade, na atual Turquia, a antiga Troia, conhecida Troia. Vamos assistir até o filme Troia, né? Troia é Troade, Troade é Troia. E ele foi preso em Troade e levado para Roma, e ali ele escreveu a sua última carta, no ano 65, talvez, ele escreveu a sua última carta, que é a 2 Timóteo. Ele estava preso ali numa masmorra, no cárcere, na prisão Mamertino em Roma. E depois disso, nós temos poucas informações acerca da expansão do cristianismo. O que nós encontramos é um cristianismo um pouquinho diferente nas cartas do Apocalipse. Nós encontramos uma igreja um pouquinho diferente da igreja de
Jerusalém, e nós encontramos depois, nós nos deparamos depois com um silêncio na história da igreja. Há um silêncio de 20 ou 30 anos mais ou menos, 25 ou 30 anos mais ou menos. É um silêncio histórico, é um hiato histórico. Nós não sabemos o que aconteceu na igreja cristã a partir mais ou menos do ano 85 até o ano 110, 120 mais ou menos. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Não há documentação nenhuma, nenhum documento, nenhum registro, nada. E de repente aparece no cenário da igreja cristã, aparecem as cartas de Inácio de Antioquia, que nós estudamos na igreja antiga. E o que nós descobrimos, as cartas de Inácio foram escritas no ano 110, e o que nós descobrimos quando nós lemos as cartas de Inácio e os outros documentos que surgem no século seguinte, é que a igreja cristã no segundo século tinha já se espalhado por todo o império. É simplesmente um fenômeno extraordinário que acontece no espaço de 30 anos. No século II, a igreja tomou conta de toda a bacia do Mediterrâneo, tudo. O norte da África tombou aos pés do cristianismo. Foi totalmente tomado por igrejas cristãs. Tanto igrejas ortodoxas, que eram igrejas que confessavam a Trindade, a divindade de Jesus, como também igrejas donatistas, que nós já estudamos quando estudamos aqui da outra vez, não dá tempo de explicar agora o que é uma igreja donatista. Essas igrejas não existem mais. Meu irmão que conhece um donatista, eu imagino. Se alguém conhece um donatista, me fala, me apresente, porque eu acho que não existe mais nenhum. Mas essas igrejas eram igrejas basicamente sérias e tomaram conta do norte da África. Nós sabemos também que na Gália, na França, havia uma igreja muito forte na Gália. Essa igreja forte da Gália era uma igreja que lutava contra heresias perigosíssimas. Irineu de Leão foi um grande nome nesse período. Irineu de Leão, ele combateu cerca de 200 seitas que existiam na França, na Gália naqueles dias, e estabeleceu lá uma igreja muito forte. Dizem que Irineu de Leão veio de Esmirna, na região de Esmirna, na Turquia, com uma comunidade cristã que se mudou para a Gália. Enfim, toda a bacia do Mediterrâneo, a Espanha, nós sabemos que o cristianismo chegou à Espanha. Alguns dizem que o cristianismo chegou à Espanha através de Tiago o Maior, e de modo que a Espanha já apresenta evidências de ter uma igreja forte ali na igreja antiga. Então, todo o cristianismo no século II, no século III, toda a bacia do Mediterrâneo está cheia de igrejas, cheia de cristãos, o mundo está cristianizado. Mas, quando nós chegamos ao fim do período antigo, nós nos deparamos com um problema sério. E esse problema é a invasão dos bárbaros. Os bárbaros invadiram o Império Romano. As hordas bárbaras, pressionadas pelos hunos, pressionadas pela necessidade de ter mais terras, pelo desejo de encontrar um lugar melhor para viver, as hordas bárbaras atravessaram o Reno, atravessaram o Danúbio e começaram a pressionar as fronteiras do Império Romano e entraram. Roma caiu diante dos bárbaros no ano 410. No ano 410, os godos invadiram Roma, tomaram Roma, e aquilo foi um grande choque para todo mundo da época. Como poderia a sede do Império Romano, Roma, cair nas mãos dos godos, dos bárbaros? E caíram. A Roma caiu e, a partir dali, os bárbaros continuaram a se expandir mais e mais. O norte da África caiu nas mãos dos vândalos. Santo Agostinho, que morreu no ano 430, Santo Agostinho, quando estava no leito de morte, os vândalos estavam cercando a sua cidade episcopal, a cidade de Hipona. Os vândalos estavam cercando enquanto ele morria dentro da cidade.
e ele ainda pôde ver os membros da sua igreja ainda puderam ver todo o seu trabalho se desfazer. Os vândalos destruíam tudo, matavam as pessoas, estupravam mulheres. Os vândalos eram arianos, eram cristãos arianos, por isso que eles matavam os bispos ortodoxos. Cristãos arianos eram cristãos que não criam na divindade de Jesus. Os bárbaros todos, na sua maioria, eram cristãos arianos, que tinham sido evangelizados por Filas, que veio da Turquia. Filas foi sequestrado, foi levado para a Romênia e evangelizou os bárbaros. E os bárbaros, quando chegaram no Império Romano, quando invadiram o Império Romano, eram cristãos, mas eram cristãos de uma fé diferente, eram cristãos que não acreditavam na divindade de Jesus, eram testemunha de Jeová antigo. Os bárbaros eram isso, eles não criam na divindade de Jesus, eles eram testemunhas de Jeová do século III, século IV, ok? Esses são os bárbaros. De modo que quando a Idade Média começa, o mundo está diferente. Nós não temos mais, quando a Idade Média começa, nós não temos mais a cultura clássica. Quando você estuda a história da igreja antiga, você vê as pessoas estudando retórica, as pessoas estudando latim, as pessoas tendo atração por essas coisas, filosofia. O mundo é um mundo mais civilizado, o mundo é um mundo mais intelectualizado na igreja antiga. Na Idade Média, com as invasões bárbaras, o mundo deixa de ser assim. Os bárbaros viviam além do rio Reno e além do rio Danúbio, eles viviam em palhoças. Eram pessoas analfabetas. Os reis bárbaros que fundaram reinos bárbaros no antigo Império Romano, esses reis eram analfabetos. Eram pessoas que não sabiam ler e escrever. Carlos Magno, por exemplo, que é descendente, que vem da linhagem dos bárbaros, ele era um rei analfabeto. Ou seja, o mundo inteiro está diferente agora. Você percebe que é um tempo de ignorância, é um tempo em que as pessoas são esmagadas pela miséria, pela maldade, pela pobreza, pela ignorância. Tudo isso se instala na Europa de uma forma assustadora. Muito bem. Então, a Idade Média começa assim, com a fixação de reinos bárbaros. Então, há vários, um dos reinos mais famosos, por exemplo, é o reino dos francos, que mais tarde deu origem à França. Todo o norte da África foi tomado pelos vândalos. Os vândalos destruíram totalmente o norte da África. A Itália também foi tomada pelos gotos, depois pelos lombardos. A Espanha foi tomada pelos visigodos. Tudo isso enfraqueceu a igreja. Então, se você tem na igreja antiga uma igreja forte, com grandes teólogos, você encontra, por exemplo, no norte da África, Atanásio de Alexandria, que é um grande teólogo. Você encontra Tertuliano de Cartago, que é um grande teólogo norte-africano. Você encontra Agostinho de Hipona, que é um grande teólogo norte-africano. Quando você olha para esses lugares todos, na Idade Média, você não vê grandes teólogos ali. Por quê? Porque a igreja que foi invadida pelos bárbaros arianos foi uma igreja que cedeu. A igreja se dividiu, muitos foram perseguidos, muitos foram mortos porque criam a divindade de Jesus. Os bárbaros, muitos deles impunham a sua fé às igrejas que eram conquistadas, de modo que o cristianismo da Idade Média é um cristianismo mais fraco. Ele começa mais enfraquecido por causa dos ataques dos bárbaros, que eram arianos e não criam na divindade de Jesus, e até perseguiam as igrejas que criam na divindade de Jesus, as igrejas ortodoxas. Então, quando a Idade Média começa, a igreja está enfraquecida, grandemente enfraquecida. E, para piorar a situação, surge na Península Arábica uma ameaça ainda maior, que vai preocupar o homem medieval e, mais tarde, as pessoas do mundo. Okay? Nós vamos primeiro, antes de falar sobre isso, vamos fazer aqui algumas divisões. Aqui nós temos essa catedral de Canterbury. Catedral de Canterbury, ela se situa na cidade de Canterbury, claro, no sul da Inglaterra.
e ela é uma cidade muito conhecida, porque ali começou o cristianismo romano na Inglaterra. A Inglaterra foi evangelizada a princípio por monges que não eram católicos, eram monges que eram irlandeses, monges que vinham da Irlanda. A Irlanda também não foi evangelizada por católicos. A Irlanda foi evangelizada por Patrício. Patrício se converteu, pregou na Irlanda. Da Irlanda ele enviou monges para a Escócia. Um monge chamado Columba fundou um mosteiro numa ilha ao norte da Escócia chamada Iona, e a partir dessa ilha de Iona, do mosteiro de Iona, a Inglaterra começou a ser evangelizada a partir do norte, de cima para baixo. Era algo maravilhoso de se ver. A história dos monges de Iona, que começaram a evangelizar a Inglaterra. A Inglaterra, um reino pagão, os homens não conheciam o cristianismo, eram hostis ao cristianismo. Os monges de Iona saíram de seu mosteiro e começaram, com o Novo Testamento amarrado no cinto, começaram a pregar o Evangelho. Eram pessoas extremamente simpáticas. Os historiadores dizem que os monges de Iona eram muito simpáticos, eram pessoas muito cativantes, pessoas muito bondosas, e anunciaram o Evangelho ao norte da Inglaterra e foram descendo, e também em outras regiões da Europa, não foi só na Inglaterra. Agora, no ano 597, o Papa Gregório, o Papa Leão, mandou um missionário para a Inglaterra, este sim, um missionário católico enviado pelo Papa. O nome dele era Agostinho, e ele foi à Inglaterra, entrou na ilha pelo sul, e no sul, em Canterbury, ele iniciou ali o seu trabalho, fundou ali um mosteiro e começou a evangelização da Inglaterra pela parte sul da ilha. Ok? Claro, as duas formas de cristianismo entraram em conflito. Um vinha do norte, os monges de Columba, os monges de Iona vinham do norte. Agostinho vinha do sul. Cedo ou tarde iriam se encontrar e entrar em conflito. Quando entraram em conflito, tiveram que se reunir num círculo, o círculo de Whitby, para discutir qual é a religião que será adotada pela Inglaterra. Então o rei de um dos reinos da Inglaterra disse o seguinte: olha, é verdade que os católicos romanos têm como sucessor deles, como sucessor do trono ali de Roma, tem o sucessor de Pedro. E os católicos disseram sim. Sim, nós temos o sucessor de Pedro no trono da nossa igreja. E ele disse: é verdade que Pedro tem as chaves do céu? Eles disseram sim, é verdade. Jesus deu as chaves para Pedro. Ah, é? Então eu vou ficar com o cristianismo católico romano mesmo. Porque vai que eu chego no céu e Pedro fecha a porta para mim e tranca. Então eu não vou poder entrar. Então eu vou ficar com o cristianismo católico romano. E o cristianismo católico romano então tomou conta da Inglaterra, ficou na Inglaterra, e só foi removido na Inglaterra quando o rei Henrique VIII quis se casar com outra mulher. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, isso já no século XVI, 1000 anos depois. Henrique VIII quis se casar ele era casado com Catarina de Aragão, que era filha dos reis católicos da Espanha, e ele quis se casar com Ana Bolena, porque Catarina de Aragão não lhe dava um filho homem. Ele tentou anular seu casamento pela Igreja Católica, não conseguiu anular seu casamento, então ele rompeu os laços com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, da qual ele era o chefe, e estabeleceu a sede da Igreja Anglicana em que cidade? Canterbury. E o bispo de Canterbury, o arcebispo de Canterbury, passou a ser o papa da Igreja Anglicana, mas na verdade o chefe da igreja era o próprio rei. Okay? Então tudo isso aconteceu na Inglaterra, e o período medieval abrange também esse pedacinho aí que nós falamos. Muito bem, mas quais são as divisões
que nós temos que ver aí da Idade Média. As divisões principais da Idade Média, só para nós entendermos um pouquinho quando falamos de Alta Idade Média, Baixa Idade Média, o que significa isso? Então, veja aí. Primeiro, a Baixa Idade Média abrange o século VI a XI. Essa é a Baixa Idade Média. Vai até o cisma de 1054. É um cisma entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. Você já deve ter ouvido falar dessa divisão. Existe a Igreja Católica Romana, existe a Igreja Ortodoxa Grega. São igrejas separadas. A Igreja Ortodoxa Grega, de um lado, a Igreja Católica Romana, de outro. A Igreja Ortodoxa Grega não aceita a autoridade do Papa. E o Papa também, ele não aceita que a Igreja Ortodoxa Grega não reconheça a sua autoridade como bispo da Igreja Universal. Então são igrejas separadas. Por que estão separadas? Há vários fatores. Um deles é este cisma de 1054, porque é uma questão ligada à ceia. As duas igrejas brigaram por causa do uso do pão levedado na ceia. A Igreja Romana usava pão não levedado, a Igreja Oriental usava pão levedado. Então, as duas brigaram e se excomungaram mutuamente e nunca mais fizeram as pazes. Quando ocorreram as cruzadas protestantes, as cruzadas medievais, as cruzadas que os reis e o Papa católicos empreenderam para libertar a Terra Santa, essa brecha aumentou ainda mais, porque os cruzados atacaram inclusive cristãos e ortodoxos gregos. Okay? Muito bem. A Alta Idade Média. O que é a Alta Idade Média? Abrange os séculos 11 a 14. Vai até o começo da decadência do papado, com o fim do pontificado de Bonifácio VIII, 1303. E houve um período em que o Papa chegou o seu poder ao apogeu, ao máximo, com Inocêncio III e Gregório VII. Então, o Papa chegou ao ápice do seu poder político, religioso, foi um dos grandes príncipes do mundo. Ok? E nós vamos ver também um pouquinho sobre isso aí nesses dias. E o fim da Idade Média, séculos 14 e 15, que abrange até a queda de Constantinopla em 1453, quando ela foi finalmente invadida pelos turcos. Muito bem, então qual foi o primeiro grande problema que a igreja enfrentou na Idade Média, depois que os reinos bárbaros se estabeleceram? Então nós deixamos a igreja antiga, muito bonitinha ali, sendo ameaçada pelos bárbaros. E quando começamos a Idade Média, o mundo todo está modificado pela presença dos reinos bárbaros. Os reinos bárbaros estão ali fixados. A igreja se enfraqueceu. Os bárbaros adotaram o cristianismo ariano até antes de entrarem para o Império. Mas depois, com o passar do tempo, os bárbaros se converteram ao cristianismo ortodoxo e passaram a crer que Deus é trino e que Jesus Cristo é Deus. Então o arianismo desapareceu logo do mundo de então. O arianismo não perdurou. Os teólogos católicos do começo da Idade Média tentaram explicar e ensinar aos bárbaros que Jesus era Deus e que Deus, portanto, é um Deus trino. Ário, séculos antes, por volta do ano 325, que foi o ano em que ele foi condenado, nesse período aí, na primeira parte do século IV, havia ensinado que Jesus era uma criatura de Deus. E essa forma de fé se espalhou entre os bárbaros, até pelo trabalho de missionários arianos, que ensinaram isso. Quando os bárbaros invadiram o império, eles tinham essa fé. Foi bom eles terem algum tipo de fé? Foi bom. Eles, por exemplo, eles respeitavam, quando eles invadiram Roma, por exemplo, eles respeitavam a vida das pessoas que se escondiam nas igrejas. Por que eles respeitavam a vida das pessoas que se escondiam nas igrejas? Eles respeitavam porque eles tinham alguma noção de santidade, de lugares sagrados, de cristianismo, respeito a Cristo e tudo mais. Então, até os pagãos, quando os pagãos corriam para as igrejas para se esconder dos bárbaros que queriam matar todo mundo, os pagãos eram culpados porque estavam escondidos dentro das igrejas. Okay? Então, os bárbaros tinham noções de cristianismo. Quando eles invadiram todo o império e fixaram ali os seus reinos,
e se estabeleceram lá e se firmaram ali. Aos poucos, os cristãos ortodoxos, seus teólogos, seus bispos, seus mestres, seus abades, seus monges, começaram a defender o cristianismo ortodoxo diante deles. Como eles eram pessoas que não eram pessoas intelectualizadas, não eram pessoas de preparo teológico, eles foram aprendendo a assimilar esse cristianismo mais bem elaborado, melhor elaborado que era o cristianismo ortodoxo. E logo, muito cedo, já no comecinho da Idade Média, já não existiam mais testemunhas de Jeová na igreja medieval. Todos abraçaram o cristianismo ortodoxo, dizendo: Jesus Cristo é Deus, e Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas que interagem numa única essência. Deus é um só em três pessoas. Ok? Muito bem. Esse mundo então estava mais pacificado. Quando a gente chega no finzinho do século VI, comecinho do século VII, o mundo está mais tranquilo. Os bárbaros estão fixados, o helenismo desapareceu, alguns missionários estão trabalhando, falamos de Agostinho de Canterbury, trabalhando lá na Inglaterra. Outros missionários também estão envolvidos na obra de evangelização das partes mais remotas do Império, alguns poucos apenas, mas o cristianismo está se expandindo. Mas acontece um problema nessa época. E o que acontece nessa época? Acontece o surgimento e o avanço do Islã. Olha só quando isso aconteceu. A gente ouve falar tanto hoje em dia de islamismo, de muçulmanos e todas essas ameaças que nós vemos por aí. Há pouco tempo, alguns dias atrás, estivemos lembrando aí do 11 de setembro, né? Quando começaram essas coisas, quando essa religião começou e que impacto isso causou sobre o cristianismo na Idade Média? Bom, vamos ver hoje como isso aconteceu. O islamismo, veja lá, você vê ali Maomé dirigindo os profetas, e veja quais são os profetas: Abraão, Moisés e Jesus. Para o Islã, Jesus é apenas um profeta. Como Abraão, como Moisés, é isso que ele é. Agora notem bem, por que Maomé tinha essa concepção de Jesus? Lembram que eu falei sobre os cristãos arianos? Lembram que eu falei que os cristãos arianos, isso na igreja antiga, eles criam que Jesus não era Deus? A igreja antiga condenou Ário foi deposto do seu cargo, e os cristãos arianos se isolaram, e muitos cristãos arianos foram para a Arábia, e Maomé teve contato com o cristianismo, mas ele teve contato com o cristianismo ariano, um cristianismo que não cria na divindade de Jesus. Então, na doutrina islâmica, Jesus não é Deus, Jesus é apenas um profeta. Maomé também cria um Deus único. Por quê? Porque ele teve contato também com judeus. Então ele recebeu influências do judaísmo também, do judaísmo e do cristianismo. Por isso o islamismo é uma religião monoteísta, e por isso também é uma religião que crê em Jesus, mas não como Deus. Muito bem. Veja então Maomé, aí tem uma foto de Maomé e também uma capa do Corão. Vamos ver aí a história desse personagem. Vamos ver, aí está Maomé. Dados biográficos de Maomé. Veja aí, ele nasceu em Meca, olha a época, 570, e foi criado pelo tio Abu Talib. Os pais de Maomé morreram. O pai dele morreu antes dele nascer, e a mãe dele morreu quando ele tinha mais ou menos 5 anos de idade. Então ele foi criado pelo tio. Muito bem. Participando de caravanas, ele era um comerciante, e um comerciante de habilidades muito grandes. Participando de caravanas, teve contatos com judeus e com cristãos. Lembrando, cristãos arianos, que eram cristãos que tinham sido rejeitados pela vertente ortodoxa da igreja, que condenou Ário no Concílio de Nicéia no ano 325.
Ele casou-se com uma viúva, também comerciante, uma viúva rica, chamada Khadija. E ela era rica, então isso possibilitou que ele dedicasse o seu tempo mais à religião, casado com essa mulher. Não foi a única esposa dele. Maomé teve várias esposas, inclusive uma menininha de 12 anos foi esposa dele também. Segundo a tradição islâmica, numa viagem com seu tio à Síria, foi identificado por um monge cristão chamado Bahira como profeta cuja missão estava predita na Escritura. Então começam a surgir algumas lendas posteriores dizendo que Maomé tinha sido reconhecido inclusive por um monge cristão, profetizando que ele seria um grande profeta. Olha aí Maomé e Bahira, a foto não dá para ver muito bem. Olha o que acontece, aos 40 anos, ele começou, a carreira de Maomé começa aos 40 anos de idade, a carreira religiosa. Aos 40 anos, cerca de 610, foi chamado pelo anjo Gabriel para ser profeta de Alá. Gabriel apareceu para ele e o chamou para ser profeta. E ele passou a ter visões por 12 anos. Tem essas visões, vendo ali o anjo Gabriel e tudo mais, inclusive ele foi até arrebatado uma vez. Veja aí. Aos 50 anos, teve a experiência mística de viajar para Jerusalém e ser levado até o céu. Então, Maomé se isolava, tinha as suas reflexões, tinha as suas meditações, e o anjo Gabriel aparecia para ele disse. Ele dava então a sua doutrina, ele ditava inclusive partes do Corão. Partes do Corão foram ditadas pelo próprio anjo Gabriel. Okay? Veja aí, aos 52 anos, ele começou a pregar, ele começou a dizer que só deveríamos crer num Deus, e que ele era o profeta desse Deus. Ele começa a pregar, e quando ele prega em Meca, Meca é uma cidade idólatra e politeísta. E pregando nessa cidade idólatra e politeísta, ele é perseguido. Por quê? Porque uma das forças econômicas de Meca era o politeísmo. As pessoas ganhavam dinheiro com o politeísmo. As pessoas ganhavam dinheiro para a idolatria. Idolatria dá dinheiro, sabia disso? Você sabe que a idolatria dá dinheiro. Começa a vender santinho aí na porta de uma igreja, fica rico. Então, o pessoal compra. Então, isso movia o comércio da cidade, a idolatria, o politeísmo. Então, por causa disso, por causa da ameaça que ele representava para a economia de Meca, ele foi perseguido, ele teve que fugir para Medina. E veja, é o ano 622. Essa data, esse ano, é o ano da Hégira, que marca o início do calendário muçulmano. Os muçulmanos passam a contar o seu calendário a partir desse ano 622, é o ano da Hégira. Aos 60 anos, após vencer várias batalhas, tornou-se senhor de Meca e de toda a Arábia. E aí o islamismo começa a se desenvolver, começa a crescer. Veja, ele morreu aos 62 anos, 62, em Medina, nos braços de sua esposa favorita, Aisha. Okay? Então, veja, a partir daí, o cristianismo começa a ser ameaçado por uma nova força que ele nem imaginava que iria existir. Veja aí, Corão. O que é o Corão? O Corão, o livro que surgiu então, escrito pelo próprio Maomé. O Corão significa recitação. É um livro constituído de 114 suras ou suratas, em ordem decrescente de tamanho. Sua compilação final ocorreu no califado de Otomã no século VII. Okay? Olha aí a mesquita do profeta em Medina. Medina, quando ele fugiu para lá, era apenas um vilarejo. Depois se tornou uma cidade. Aqui essa mesquita é gigantesca, na Arábia Saudita, Medina, e repousam aí os restos mortais de Maomé. Okay? Olha a expansão do Islã. Vou voltar aqui um pouquinho. Disparou aqui. Disparou aqui. Ok.
a expansão do Islã até o ano 621. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse aspecto aqui. Veja, toda essa parte que está em verde, essa parte aqui, do norte da África, tudo isso aqui era cristão. Tudo isso aqui. Vamos esperar. Você vê que no ano 661, nós não temos mais o cristianismo dominando essa região aqui. Quem domina essa região é o islamismo. E por que o islamismo se fixou com tanta facilidade? Porque as igrejas cristãs estavam enfraquecidas, estavam divididas e não tinham vigor doutrinário. Por isso elas foram levadas com facilidade pela nova religião, que era uma religião muito fácil de se crer. Aliás, a história da igreja mostra que as igrejas que não recebem solidez, que não têm solidez doutrinária, muito facilmente são arrastadas por movimentos novos. É ou não é verdade? Pode observar. Igrejas que não têm solidez doutrinária, pode ser batista, pode ser presbiteriana, pode ser qualquer igreja. Se ela não tem solidez doutrinária, se os crentes dessa igreja não têm interesse em aprofundar o seu conhecimento da sã doutrina, se o púlpito dessa igreja não prega uma doutrina sólida, séria, profunda, responsável, puramente neotestamentária, o que acontece com essa igreja? Quando surge um movimento novo, facilmente ela é arrastada por esse movimento. A história da igreja mostra isso claramente e nós vemos isso na nossa experiência também. Com o islamismo, isso ficou muito evidente. O norte da África, essa região aqui, é incrível o que aconteceu aqui. É a região que eu mais fico impressionado, o norte da África. Porque o norte da África produziu, como eu falei para vocês, os maiores teólogos da igreja. No norte da África, aqui nessa região, as igrejas eram numerosíssimas. Você tinha igrejas, uma na frente da outra. Numa mesma rua, você tinha duas igrejas, numa rua só. As cidades eram repletas de igrejas. Os bispos viajavam de cidade em cidade, realizavam sínodos, realizavam concílios. A teologia do norte da África era uma teologia que o mundo inteiro, o mundo cristão todinho abraçava, adotava e admirava. Os escritos que eram produzidos nessa igreja, na igreja do norte da África, eram escritos poderosíssimos de defesa da fé, de uma doutrina sadia, de uma doutrina sólida. O que aconteceu depois? Lembre-se, os bárbaros tomaram conta, igrejas divididas, enfraquecimento doutrinário, vieram os muçulmanos, tomaram conta. Não tem mais países cristãos aqui nessa região. Tá bom? O norte da África nunca mais foi reconquistado pelos cristãos. Hoje o norte da África é um alvo missionário. Nós sabemos de missionários que trabalham no norte da África com dificuldades, correndo risco de vida. Por quê? Porque o cristianismo é proibido em vários lugares. Eu tenho um amigo que é missionário no Marrocos. Sabe o que ele faz? Ele sai de noite escondido e ele coloca bíblias nas portas das pessoas e sem que ninguém veja. Mas essa ação é uma ação subversiva. Ele não pode fazer isso. É proibido. E já saiu até no jornal. Polícia ainda não descobriu a pessoa que deixa bíblias nas casas dos outros, nas portas das casas. E eles são procurados pela polícia, querem descobrir quem está fazendo isso. Agora notem, essa região do Marrocos era uma região cristianizada, era uma região cristã. E agora não é mais. Ok? Na sequência, vamos ver aqui o que aconteceu. Veja aí o quadro de conquistas. Olha só como o islamismo se expandiu rápido e a igreja sofreu perdas irreparáveis. Veja o que acontece. As primeiras conquistas na Síria, Palestina, Iraque e Egito. A Palestina ali, a parte que nós vimos ali antes, ali, vamos voltar lá para ver melhor. Veja que a Palestina ali, toda essa região aqui, tudo isso aqui cai diante dos muçulmanos.
Ok? Prosseguindo. O que vem depois? Jerusalém, a mesquita de Omar. Jerusalém cai em 638, a mesquita de Omar é construída em 690 e 694. O norte da África, Cartago, foi tomada em 698. A Península Ibérica, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal foram tomadas pelos muçulmanos. Carlos Martelo impediu o avanço dos muçulmanos para a França, vencendo a Batalha de Tours. E no século VIII, o ataque ao Império Bizantino, Constantinopla resistiu. Em 750 encerra-se a primeira fase do avanço muçulmano. Mas veja, olha o que aconteceu aqui. Veja aqui o quadro. Toda essa região era cristã. E agora, tudo é muçulmano. Então a Idade Média tem esse sério problema. A ameaça dos turcos. É um grande problema para a igreja medieval a presença dos muçulmanos, sempre ameaçando a igreja, a sua presença lá. Vamos ver na sequência aqui. Os muçulmanos só não se expandiram mais ainda, eles só não foram ainda mais para o interior da Europa por causa dessa batalha aqui, a batalha de Poitiers ou Tours. Carlos Martelo, esse rei aqui é um rei, ele, na verdade ele não era rei, ele era um administrador do palácio do rei. Ele é da dinastia carolíngia, é um administrador carolíngio. Ele venceu a batalha de Tours, impedindo que os muçulmanos entrassem ainda mais para dentro da Europa. Veja aqui no mapa, veja aqui onde está Poitiers, aqui na França, aqui os arredores aqui da batalha de Poitiers. E isso fez com que os muçulmanos não pudessem continuar suas conquistas. Aqui, dividindo aqui a Espanha da França, tem os Montes Pirineus. Os muçulmanos tomaram toda a península, atravessaram aqui para este lado e iam tomar toda a Europa. Já imaginaram? Se os muçulmanos vencessem essa batalha, eles iriam dominar a Europa todinha. O cristianismo seria praticamente destruído. Só Deus sabe o que aconteceria se Carlos Martelo não tivesse vencido essa batalha. Mas, graças a Deus, Carlos Martelo venceu e impediu com isso a islamização de toda a Europa no início da Idade Média. Então, com isso, os primeiros avanços muçulmanos param e dá para respirar um pouquinho diante da ameaça islâmica. Por quê? Veja aí os muçulmanos e cristãos nessa época. Olha aqui, na parte amarela, você vê aí o domínio muçulmano, especialmente nessa parte aqui. Ainda que existam cristãos e muçulmanos em outras partes, aqui nós vemos aqui. Agora esta parte aqui ela é tomada posteriormente pelos muçulmanos. Eles se expandem depois para esse lado aqui. Já estão presentes aqui, mas Constantinopla ainda é cristã. Constantinopla aqui ainda não caiu, ainda não cedeu. Só vai ceder mais para frente no século XV, Constantinopla vai cair. Mas veja aqui a Península Ibérica totalmente tomada pelos muçulmanos. Por que é importante saber que a Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos? Porque quem foi que descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Quem? Pedro Álvares Cabral. E ele era o quê? Ele era o quê? Português. Note bem, Pedro Álvares Cabral era português. Aqui, essa faixinha aqui. Era português. E a Península Ibérica, onde se situa Portugal,
foi dominada pelos turcos durante 800 anos. 800 anos de islamismo na Península Ibérica. Será que isso vai ter alguma influência sobre a formação das pessoas? Será que vai? Será que essa influência de alguma forma vai afetar o Brasil? A colonização do Brasil? Será que será afetada de alguma forma por essa influência dos muçulmanos no país que nos colonizou? É claro que vai. Claro que a presença muçulmana vai trazer implicações para o nosso país, sim, nos séculos da colonização do nosso país. Veja aí, outras ondas de avanços. Veja que aparece uma nova onda de avanços. Primeiro, agora deixa eu ensinar aqui. Para agora. Ele parou agora. Ok, nova onda de avanços então. Depois a gente volta a falar sobre a Espanha. Mas veja, nos séculos 11, 9 e 10, os muçulmanos atacam vários pontos do Mediterrâneo cristão, Creta, Sicília e Itália. Então é uma nova onda de avanços. Começam a tomar mais países, mais terras. No século XI, os turcos seljúcidas, povo nômade das estepes da Ásia Central, surgem como uma nova força islâmica. Esses turcos vencem os bizantinos na batalha de Manzikert, e Bizâncio, que é Constantinopla, apela várias vezes à cristandade latina em busca de socorro. Anos depois, a Europa Ocidental responde com a primeira cruzada. Então, a presença dos muçulmanos que se expandiu e começou a ameaçar, inclusive, a sede do Império Bizantino, isso fez com que surgissem as cruzadas, que são um dos episódios mais terríveis da igreja medieval. Nós vamos estudar as cruzadas aqui, talvez amanhã estudemos as cruzadas. Muito bem, vamos então prosseguir aqui. Eu nunca me dou bem com essas coisas aqui. Ok, então veja aí por que o Islã se expandiu tão rápido, ao ponto de quase acabar com o cristianismo no mundo antigo. Ficou apenas ali a parte norte da Europa que permaneceu cristã. Todo o resto foi tomado, todo o resto foi dominado pelos muçulmanos. Por quê? Olha aí, o Islã se expandiu com facilidade e rapidez, por causa, inclusive, da simplicidade de sua mensagem. O Islã, a mensagem islâmica é muito simples, é muito fácil você se tornar muçulmano. Você não tem que ter muito trabalho para se tornar muçulmano. Veja, segundo os ensinos islâmicos, para atingir a salvação basta confessar que há um único Deus. Olha, se você disser 3 vezes Allah é o único Deus, que Maomé é o seu profeta, se você disser isso 3 vezes seguidas, você se torna muçulmano. Basta isso. É muito fácil. Se você falar isso 3 vezes, você vira muçulmano. Quem quer falar? Fala aí. Não? Você falar, você vira muçulmano. Meu professor, eu fiz um curso nos Estados Unidos, e um dos professores ele era egípcio, e ele era ex-muçulmano, e ele disse para nós que os próprios muçulmanos não entendem a sua doutrina, mas não é que eles não entendem a sua doutrina porque ela seja complexa, é porque eles não conhecem a sua doutrina, porque basta dizer 3 vezes Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Basta dizer isso 3 vezes e você vira muçulmano, não tem mais trabalho nenhum. Muito simples, né? Eu já falei 2 vezes. O pastor já me expulsa da igreja. Então veja na sequência aqui. Outra orientação para virar muçulmano. Aí depois que você virou muçulmano,
Você mantém essa fé e você ora 5 vezes ao dia voltando-se para a Kaaba. O que é a Kaaba? Já vou mostrar uma foto da Kaaba. Você tem que orar 5 vezes por dia voltado para a Kaaba. Não importa onde você esteja, dê o horário da oração, você se ajoelha, se volta para o leste e faz ali a sua oração. Ok? Esse é um dever muçulmano. Submeter-se ao jejum anual no mês de Ramadã. Ok? É o nono mês do calendário lunar. Não dá para saber direito onde ele cai, porque como é calendário lunar, cada ano cai no mês. Ok? Mas o que os muçulmanos fazem nesse mês de jejum? Mês de jejum, ninguém aguenta. Né? Note bem, no Ramadã você não pode comer durante o dia, mas você pode comer durante a noite. Ok? Não tem problema. Então o que o muçulmano faz? Ele troca o dia pela noite. Ele dorme de dia e de noite fica acordado. Ele come o dia inteiro, come a noite inteira e dorme o dia inteiro. Esse meu professor egípcio, ex-muçulmano, ele disse para nós na classe que os mercados de Meca, de Medina, no mês de Ramadã, esses mercados vendem muito mais no Ramadã do que nos outros meses. No mês de jejum é que mais vende comida. Nós aqui é só conversa. Oferecer o zakat. O zakat é uma oferta anual para os menos favorecidos. Uma vez por ano eles têm que dar cerca de 2,5% do seu patrimônio como uma esmola para os pobres. E fazer, se possível, uma peregrinação a Meca. Porque se tiver dinheiro, se tiver condições, então fazer uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez por ano. Então, isso aí tudo, essa é a parte mais difícil. Então as outras coisas são simples de se fazer. Então a pessoa pode tornar muçulmano com muita facilidade. Você conhece aqui, olha aqui a Kaaba. O que é a Kaaba? Lembra que a Kaaba? Kaaba é esse cubo aqui. Ó. Aliás, Kaaba significa cubo. Kaaba significa cubo. Kaaba, ao centro da mesquita de Meca, ela está no centro do pátio de uma mesquita em Meca. Okay? É o lugar mais sagrado do Islã. Os muçulmanos acreditam que os patriarcas Abraão e Ismael construíram esse santuário sobre os alicerces postos por Adão. Não me pergunte. Não me pergunte, porque eu tenho uma ideia de eu tirar isso. A Kaaba abriga a pedra negra entregue a Abraão pelo anjo Gabriel, conforme a tradição islâmica. Aqui é a pedra negra, é um meteorito. Pedra negra é um meteorito. E os muçulmanos entendem que o próprio anjo Gabriel entregou isso aí para Abraão. Por quê? Olha a Kaaba ali. Essa mesquita em Meca. Vejam que é uma religião poderosíssima, com milhões e milhões de seguidores, dada a sua simplicidade. Na igreja antiga, nada disso existia. Na igreja antiga, essa ameaça não existia. Essa ameaça passa a existir no começo da igreja medieval. A igreja medieval sofre com isso. Além de ser uma igreja que tem um grau de profundidade doutrinária menor, além de ser uma igreja enfraquecida pelas invasões bárbaras, é uma igreja também ameaçada pelas hordas muçulmanas. Muito bem. E aqui então, um outro capítulo que é a Reconquista Espanhola.